Nos últimos anos, algo muito estranho tem acontecido nos Estados Unidos, e poucos estão realmente falando sobre isso. Fenômenos inexplicáveis têm surgido nos céus, em áreas remotas e até próximas de grandes cidades, despertando a atenção de civis, militares e especialistas em fenômenos aéreos. Os relatos não são apenas de curiosos, mas também de pilotos experientes, oficiais da Força Aérea e até astronautas que juram ter presenciado objetos voadores que desafiam qualquer explicação lógica. Desde luzes que mudam de cor e velocidade de maneira impossível a formas triangulares ou esféricas que surgem e desaparecem em frações de segundo, os avistamentos se tornaram mais frequentes e detalhados do que nunca. E ainda assim, grande parte da população permanece alheia, inconsciente do que realmente está acontecendo. Alguns documentos oficiais, recentemente liberados pelo Pentágono, revelam que existem investigações em curso sob o título de Fenômenos Aéreos Não Identificados, ou simplesmente UAPs, que indicam que o governo americano possui conhecimento de algo muito maior do que foi admitido publicamente. Entre esses registros, há vídeos com objetos que se movem contra o vento em alta velocidade, realizam manobras abruptas e parecem ignorar as leis da física conhecidas. Especialistas em aviação afirmam que nenhuma aeronave conhecida poderia executar tais movimentos. E ainda assim, essas imagens vêm de câmeras militares confiáveis. Mas o que realmente intriga é que, ao mesmo tempo em que os UAPs são documentados, surgem relatos de casos ainda mais perturbadores, envolvendo códigos e mensagens secretas que estariam sendo transmitidas através desses avistamentos. Há informações de que algumas dessas luzes e formações não seriam apenas observações casuais, mas possivelmente sinais de comunicação, tanto entre as próprias entidades desconhecidas, quanto com governos ou organizações que monitoram o fenômeno. Pesquisadores independentes que tentaram decodificar padrões observados em vídeos e imagens afirmam que existem repetições numéricas e sequências luminosas que lembram códigos binários ou sinais de origem intencional. Além disso, civis têm reportado fenômenos estranhos em residências e áreas isoladas, como interferência eletrônica, distúrbios em equipamentos e até desaparecimento temporário de objetos. Esses eventos coincidem muitas vezes com avistamentos aéreos, levando alguns estudiosos a acreditar que estamos lidando com uma tecnologia ou presença que ainda não conseguimos compreender. Há décadas, os Estados Unidos estudam a possibilidade de vida extraterrestre e documentos desclassificados indicam que o governo tem registros de avistamentos desde a década de 1947, ano do famoso incidente de Roswell. Embora a narrativa oficial tenha sempre minimizado ou ridicularizado esses relatos, inúmeros testemunhos sugerem que algo realmente caiu naquele deserto e que a verdade foi encoberta. Casos como o de Phoenix Lights, em 1977, quando milhares de pessoas observaram enormes luzes em formação triangular sobre o céu do Arizona, e os avistamentos recorrentes em Nevada, próximo à base de Área 51, reforçam a ideia de que o governo sabia mais do que admitia. Pilotos militares que serviram em missões de interceptação descrevem encontros com objetos que aceleram instantaneamente, fazem curvas impossíveis e desaparecem sem deixar rastros. Relatos de civis, como o de 2 motoristas na rodovia 5, em 1988, que viram um objeto metálico pairando sobre a estrada, registrando o que parecia ser um tipo de padrão luminoso repetitivo, reforçam que esses fenômenos não estão limitados a áreas remotas ou restritas. E se isso não fosse suficiente, alguns pesquisadores acreditam que certos eventos
poderiam estar relacionados a códigos secretos, transmitidos propositalmente através desses avistamentos. Há indícios de que as luzes observadas seguem sequências que correspondem a cifras matemáticas antigas, padrões de comunicação que poderiam ser interpretados como sinais de alerta ou aviso. A hipótese de que estamos sendo observados, estudados ou mesmo testados por uma inteligência avançada levanta questões inquietantes. Até onde vai o conhecimento que os governos possuem e que não compartilham com a população? Há quem sugira que algumas das maiores invenções tecnológicas humanas teriam origem em engenharia reversa de tecnologia recuperada em encontros com objetos desconhecidos, informação que permanece classificada. Cientistas e ufólogos independentes vêm monitorando registros, entrevistando testemunhas e coletando dados que indicam que tais fenômenos não são aleatórios. Há padrões temporais e geográficos que sugerem organização e propósito, como se os objetos estivessem realizando estudos sistemáticos sobre a Terra e seus habitantes. E ainda assim, o público geral permanece em grande parte inconsciente da magnitude do que ocorre. O fenômeno tem se intensificado nos últimos anos, com relatos vindos de diferentes estados americanos, como Califórnia, Texas, Flórida e Nevada, e até registros capturados por civis usando câmeras de drones, celulares e equipamentos de observação amadores. Esses registros mostram objetos que atravessam nuvens, mudam de forma, desaparecem em flashes de luz e reaparecem em pontos distantes, sugerindo manipulação do espaço-tempo que desafia nosso entendimento científico atual. Além dos relatos visuais, há histórias de interferência em sistemas de comunicação, radares que captam sinais inexplicáveis e, inclusive, equipamentos de monitoramento que param de funcionar durante a presença desses objetos. Alguns especialistas propõem que tais eventos indicam um tipo de inteligência desconhecida, manipulando campos eletromagnéticos e tecnologias avançadas. Existem também documentos revelados através de solicitações da Lei de Liberdade de Informação, mostrando que militares americanos investigaram centenas de incidentes, classificando muitos deles como UAPs sem explicação. Relatórios confidenciais descrevem encontros com objetos que aparentam desacelerar abruptamente, flutuar em altitudes elevadas e emitir radiações desconhecidas, muitas vezes em áreas de alta atividade militar. E quando se olha para a história, percebe-se que relatos de luzes estranhas no céu, objetos metálicos e aparições misteriosas se repetem há séculos, sugerindo que os fenômenos atuais não são novos, mas parte de um padrão que vem sendo observado e registrado desde os primórdios da aviação. Algumas teorias sugerem que os códigos ou sinais observados nos avistamentos poderiam indicar planos ou intenções específicas, talvez comunicando mensagens que nós ainda não temos capacidade de decifrar. Pesquisadores tentam correlacionar eventos naturais, sinais luminosos e relatos de civis para tentar entender se existe uma inteligência orientando tais manifestações. Mas até o momento, as respostas permanecem evasivas. A questão é: se existem entidades ou tecnologias capazes de realizar tais façanhas, por que o governo americano não revela tudo ao público? A resposta mais aceita é que informações de tamanha magnitude poderiam gerar pânico, desestabilizar sistemas políticos e econômicos e questionar profundamente nossa compreensão do universo. Há ainda quem sugira que a divulgação parcial de informações, através de vídeos e relatórios oficiais, faz parte de uma estratégia controlada para preparar a população para futuras revelações.
Entre os casos mais intrigantes estão os testemunhos de pilotos de combate da Marinha Americana, que relataram encontros com objetos que aceleravam a velocidades impossíveis, realizavam manobras em ângulos retos e pareciam acompanhar as aeronaves sem emitir qualquer som. Alguns desses encontros foram documentados em vídeos liberados pelo Pentágono, gerando debates acalorados entre cientistas militares e ufólogos. Além disso, civis têm relatado avistamentos noturnos de luzes em forma de triângulos ou esferas que pairam sobre cidades, desaparecendo de repente e reaparecendo em outra localização. Pesquisadores independentes apontam que essas luzes podem estar enviando mensagens codificadas, possivelmente instruções ou informações que ainda não conseguimos decifrar, utilizando padrões de luminosidade e movimento. O mistério se intensifica quando observamos que certas áreas, como Nevada, Arizona e Nova York, apresentam maior incidência de avistamentos, coincidindo com locais de atividades militares secretas ou instalações de pesquisa altamente sigilosas. Isso levanta questionamentos sobre a real extensão do conhecimento que os governos possuem e sobre se estamos realmente prontos para lidar com essas informações. E enquanto os especialistas tentam decodificar sinais, analisar vídeos e entrevistar testemunhas, fenômenos continuam acontecendo, muitas vezes sem explicação. Há relatos de pessoas que afirmam ter sido seguidas por luzes durante longos trajetos, de equipamentos eletrônicos que param de funcionar em determinados locais e até de desaparecimento temporário de objetos pessoais. Alguns ufólogos acreditam que estamos vivendo um período de intensificação desses contatos, em que sinais mais claros ou evidências mais concretas começarão a emergir, forçando governos e organizações a revelar a verdade. Até lá, tudo o que temos são relatos, imagens e documentos que sugerem que algo sério está acontecendo, algo que não podemos ignorar. Fenômenos aéreos não identificados, sinais luminosos possivelmente codificados, interferências inexplicáveis e a intensificação de avistamentos em áreas estratégicas indicam que os OVNIs não são apenas histórias de ficção ou exageros de curiosos. Estamos diante de uma realidade que desafia nossa compreensão e nos força a questionar tudo o que acreditamos sobre a presença de vida inteligente fora da Terra. É evidente que a verdade está sendo cuidadosamente monitorada, estudada e parcialmente escondida, possivelmente para nos preparar para revelações futuras, ou talvez para proteger informações que poderiam mudar radicalmente nossa percepção do universo e do nosso lugar nele. Portanto, enquanto os fenômenos continuam e os relatos se multiplicam, só nos resta observar, registrar e tentar compreender os sinais que chegam até nós, conscientes de que a realidade é muito maior e mais complexa do que imaginamos. E que, sem dúvida, algo sério está acontecendo nos céus americanos. Algo que poderá, um dia, revelar segredos que mudarão para sempre a história da humanidade. E, ao refletirmos sobre tudo isso, não podemos deixar de questionar o que realmente sabemos sobre o universo e o quanto ainda nos é ocultado. Os avistamentos de OVNIs, os códigos que podem estar sendo transmitidos e os fenômenos inexplicáveis nos lembram de que vivemos em um mundo cheio de mistérios, muitos dos quais ainda estão escondidos sob camadas de segredo e silêncio. E que a verdade, quando vier à tona, poderá ser muito mais extraordinária do que jamais imaginamos.